Olá, eu sou o Roberto Coelho. Você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem para cá. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a colonização do Brasil. Começou bem antes, ali em 1503, com a fundação da primitiva colônia de Porto Seguro, na Bahia, e de um segundo povoado na região de Caravelas, na Bahia, no sul da Bahia. Em Porto Seguro foi construída a primeira igreja, em 1503, e o primeiro hospital, a Santa Casa de Misericórdia, por volta de 1526. Em Caravelas, tem o registro da primeira fortificação no Brasil. Essas duas primeiras localidades foram grande importância no primeiro ciclo econômico de colonização do Brasil, o pau-brasil. Bem, a primeira estrutura de organização política no Brasil, nos moldes europeus, veio a ser a fundação da cidade de São Vicente, que nós já falamos aqui em alguns vídeos passados, né? 1532, a primeira vila. O município era uma célula básica política territorial no Império Lusitano. As povoações eram graduadas em aldeias, vilas, cidades. Ambas, cidades ou vilas, podiam ser sedes municipais. Nessa época, as leis eram regidas pelas ordenações manuelinas, substituídas depois, então, pelas ordenações filipinas, 1603. Bem, as 8 primeiras grandes cidades brasileiras foram, então, Salvador, que vamos falar hoje, São Sebastião do Rio de Janeiro, viramos adiante, Paraíba, João Pessoa, né? São Cristóvão, Natal, São Luís, Belém, Recife. Recife aqui tem uma outra história. Após a expulsão dos holandeses, em 1654, Recife perdia, então, o seu status de cidade holandesa. Somente retomado, então, em 1823, já como cidade do Brasil independente. Mas vamos lá, vamos falar de Salvador. A joia da história do urbanismo no Brasil, escolhido o sítio atual do centro histórico, um pouco distante ali da Vila da Barra, em 1536. Salvador foi construído em 1549, num estilo medieval, como uma cidadela, murada, cercada por um fosso e com pontes levadiças. Sabia disso? Várias fortificações foram construídas para proteger Salvador. Seus prédios, suas ruas, suas praças foram construídos de forma planejada, na planta, então, do arquiteto Luiz Dias. O urbanismo de Luiz Dias foi homenageado pelo baiano Américo Simas, que morreu ali em 1981, foi professor catedrático do curso de arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Autor de vários livros sobre arquitetura e urbanismo, considerava, então, o Américo Simas, que Luiz Dias era o decano dos arquitetos brasileiros. Esse foi o maior empreendimento da América Lusitana no século XVI. No século XVIII, Salvador era uma das cidades mais bem fortificadas do mundo, sabia? Considerada inexpugnável pelo engenheiro militar francês Amédée Francy. No século XIX, Charles Darwin apaixonou-se por Salvador. E no século XX, foi a vez de Walt Disney se apaixonar também pela mesma cidade. E aí refez um filme chamado Você Já Foi à Bahia? Salvador, nossa primeira capital, foi uma das cidades mais importantes do mundo, lá do século XVII até boa parte do século XIX. Você sabia? Pois é, você já foi à Bahia? Um lugar e suas histórias. E você está aqui aprendendo um pouquinho de cada uma dessas cidades. E a gente volta para falar de todas as outras grandes cidades que iniciaram a colonização do Brasil. Até lá, vem para cá.